Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que dê tudo certo aqui na live hoje, porque estou sem internet aqui na minha casa. Estou fazendo a live pelo 4G do meu celular. Espero que fique tudo certinho, gente, porque, não dá para adiar a live por causa de internet. Vai dar certo, não vai? Então hoje eu quero falar para vocês como foi lá no meu começo, coisas que eu fiz de errado e o que eu gostaria de falar para mim mesma lá atrás, para eu começar hoje. Então eu quero falar com quem tá começando, com quem não tá começando, mas ainda não chegou aonde queria. Eu vou te falar 7 coisas que eu acho muito importante para que você tenha sucesso na confeitaria. Por toda a minha trajetória e coisas que eu vi que realmente fazem a diferença. E no final, eu vou analisar 2 perfis aqui do Instagram, de quem que me mandou aqui o perfil, dando sugestões aí do que eu acho de melhoria para atrair o cliente certo, tá? Então, fica até o final que você vai ver. Mesmo que o seu perfil não seja analisado, dá para você usar essas orientações no seu perfil, tá bom? Então, boa noite. Oi, Vilma. Boa noite. Oi, Pê. Tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Então, hoje eu quero falar com vocês, Se eu pudesse voltar no tempo, essas 7 coisas eu diria para mim mesma lá no começo, que poderiam muito acelerar o meu caminho, acelerar o meu desenvolvimento, E até uma dessas coisas que eu vou falar com você hoje, uma das 7 coisas, que a gente tem que ir fazendo e se desenvolvendo mesmo, Porque se a gente ficar esperando o dia certo, o tempo certo, estar pronta, esse dia nunca vai chegar, Não tem aquela música que diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu acredito nisso, A gente vai e faz. E a gente se prepara o máximo possível para fazer com que tudo dê certo. Mas o importante é ir, fazer e acontecer, Eu lembro muito bem, quando eu comecei, eu sentia muita angústia por ter insegurança. Eu tinha muita insegurança do que eu estava fazendo. Eu achava que não estava bom o suficiente. E como eu traduzia essa insegurança na prática? Eu dava desconto, cobrava barato. Eu me lembro muito bem uma coisa que me marcava muito. Eu comecei fazendo pão de mel, Então, as pessoas, por achar tão barato o meu preço, Eu achava que eu estava abafando, perguntavam muito qual era a marca do chocolate que eu usava. Porque achavam tão barato que associavam, por isso que eu falo que já existe, no inconsciente coletivo, essa associação de preço baixo com produto de má qualidade, de preço alto com produto de alta qualidade. A gente faz essa associação, estando certo ou errado, É uma coisa assim meio automática. E devido a isso, o meu produto estava sendo associado à qualidade ruim e eu não estava percebendo. Quando as pessoas perguntavam para mim, mas qual a marca de chocolate que você usa? Eu não entendia essa mensagem subliminar, sabe? E muitas vezes nem o cliente conscientemente sabia, mas ele sentia alguma incoerência ali na linguagem, Então, isso foi um ponto muito importante. Tanto que depois, quando eu aumentei o meu preço, eu realmente pensei em precificar, que ainda demorou um longo caminho até eu chegar no ponto certo de ter precificação estratégica, mas chegou um ponto que eu percebi que eu estava trabalhando demais e só perdendo dinheiro, Eu não estava nem trocando dinheiro, eu estava perdendo, eu estava pagando para trabalhar. E eu comecei a aumentar o meu preço. Quando eu comecei a aumentar o meu preço, já deixou ali num preço mais na média do que as outras pessoas estavam cobrando, as pessoas pararam de perguntar qual a marca do chocolate que eu usava, Então, para vocês verem como é realmente essa associação com o preço com qualidade ruim, tá? Então, isso é uma coisa que me marca bastante. E eu lembro até, inclusive, de grandes encomendas que eu fechei. E por ser um grande volume, eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro e eu dava muito desconto. Só para a pessoa realmente fechar comigo. O nível da minha insegurança era tão alto
que eu achava que eu só conseguiria fechar um pedido grande se eu desse praticamente de graça o produto, e que eu achava que ainda estava indo bem. Gente, isso não existe, né? A gente tem que trabalhar, mas tem que ganhar dinheiro, tem que valer a pena, tá? Então eu vou falar aqui com vocês hoje 7 passos, 7 coisas que eu gostaria de ter ouvido lá no meu começo, e que se eu seguisse esses passos, eu teria realmente caminhado mais rápido na direção que eu queria, né? E no final, depois que eu falar esses 7 passos, eu vou fazer a análise de 2 perfis aqui no Instagram, tá? Então, a primeira coisa que eu queria ter ouvido é: escolha um produto estrela e fique boa nele primeiro. Gente, isso daqui eu fiz certo. Eu comecei com o pão de mel. Aonde eu escorreguei? Eu comecei a fazer o pão de mel e todo mundo amou, todo mundo gostou desde a primeira, tanto que assim, desde o primeiro pão de mel que eu vendi até hoje, eu uso a mesma receita. Eu não precisei melhorar nada nessa receita do pão de mel. Realmente ficou incrível, ficou o resultado maravilhoso, todo mundo ama. Aonde eu escorreguei? A pessoa encomendava o pão de mel e falava: você também não faz pirulito de chocolate? Você também não faz bolo? Você também não faz brigadeiro? E tudo que as pessoas falavam, eu aceitava a encomenda e falava que fazia. E eu cheguei, inclusive, a aceitar pedidos de produtos que eu nunca tinha feito. Imagina! E eu me preocupava, assim, em entregar um excelente produto. Então, eu perdi até o sono preocupada. Eu perdia muito dinheiro fazendo teste correndo para dar certo aquilo ali. Então, eu realmente acertei ao ter um produto estrela, que foi o pão de mel, mas eu errei muito ali conforme eu comecei a vender e eu quis abraçar o mundo. Tudo que todo mundo queria pedir, eu queria fazer, tá? Então, escolha um produto estrela, fique muito boa nele primeiro. Essa é a primeira coisa que eu queria ter ouvido. Aí, a segunda coisa que eu queria ter ouvido lá no meu começo. Isso daqui, gente, não espere o momento certo, comece já, né? Muitas vezes a gente fica esperando, quando eu tiver um celular melhor para tirar as fotos, aí eu vou postar no Instagram. Quando eu tiver um computador para eu fazer a precificação na planilha, aí eu vou precificar certo. Quando eu tiver uma cozinha mais bonita, eu vou começar a postar reels. Quando eu tiver uma encomenda grande, que eu vou postar minha encomenda. Não, a gente tem que começar hoje com o que a gente tem e da melhor maneira possível, tá? Se você não tem um cenário bonito na sua casa para tirar as fotos, faz um fundo com cartolina, com uma folha de EVA, uma parede branca, um fundo totalmente neutro, tá? O importante é você ter harmonia nas suas fotos e o menos poluição visual possível. Fazer o seu produto ser a estrela ali do momento. Mas comece hoje. Se você não tem um computador para fazer a precificação na planilha, faz manualmente. Faz no celular, mas faça, né? Principalmente se você está começando, que o ideal seria você ter um produto só, fica muito mais fácil para você precificar, tá? Mas não adianta, não tem a melhoria hoje, tem que fazer do jeito que dá e ir melhorando com o tempo, tá? Terceira coisa que é importante falar, mesmo se você está começando hoje, precifique corretamente desde o início, independente da estratégia. Por que eu coloquei isso, independente da estratégia? Tem muitas pessoas, existe uma estratégia mesmo de mercado que você começa entrar no mercado, por exemplo, eu estou entrando no mercado de macarrons da minha cidade e eu vejo que é um mercado muito fechado e eu quero que as pessoas me deem a oportunidade de provar o meu produto para ver que ele realmente é excelente. Eu posso ter uma estratégia de fazer, por exemplo, o meu preço normal é R$7, eu vou fazer por R$6 nos 3 primeiros meses. É uma estratégia de marketing, sim, para entrar num mercado mais fechado. Mas o que é isso? Precifique corretamente desde o início, mesmo com essa estratégia. É que você já viu
que mesmo vendendo por R$6, você está tendo menos lucro, mas está tendo lucro. É você aceitar dar desconto para uma grande encomenda corporativa, por exemplo, ou uma grande encomenda de um casamento, que a pessoa só vai fechar se você der um desconto, mas você tem certeza da sua precificação e que mesmo se você der aquele desconto, você vai ter ainda o lucro, mesmo que um pouco menor. A gente sempre tem que ter lucro, tá? Por mais que a gente tenha uma estratégia de desconto para não perder o cliente, se eu fizer a precificação corretamente e se eu tiver estratégia, eu vou saber qual é o meu limite. Eu vou saber até quando eu posso chegar ali, se eu for fazer um preço para revenda, que é uma estratégia de revenda para ganhar mais mercado. Eu vou ter que dar um desconto para a pessoa poder revender, mas eu vou ter clareza que eu tenho que vender no mínimo por R$6, porque se eu vender por menos de R$6, eu não vou ter nenhum lucro. E ninguém trabalha sem ter lucro, tá? Então é isso, precifique corretamente. Isso acho que foi a coisa que eu mais demorei, gente. Teve uma época que eu fazia muito doce personalizado com pasta americana, doce infantil. Eu fazia pão de mel, pirulito de chocolate, cupcake, pop cake, todos esses doces aí de mesa infantil, eu fazia personalizado com personagens, com pasta americana. E eu lembro que teve uma encomenda que eu trabalhei tanto, eu ficava tantas horas sentada fazendo aquelas decorações de pasta americana, que eu cheguei a chorar. Oi, boa noite, bem-vinda. Eu cheguei a chorar. Eu levantava da mesa, chorava e falava, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Eu vendi esse tanto de dias que eu tô trabalhando aqui, por tantos reais, que eu vendi muito barato, porque eu não sabia precificar. Eu fiz grandes encomendas para empresas, como as lojas Riachuelo, PagSeguro, eu fiz DN Sports, encomendas gigantes que eu passava a semana inteira praticamente sem dormir para conseguir dar conta de fazer sozinha. E quando eu ia ver ali, eu não ganhava dinheiro, porque eu dei tanto desconto para a grande empresa fechar comigo e sem nenhuma estratégia, sabe? Eu não pensava assim, bom, eu vou ter um lucro só de 10% aqui, mas pelo menos eu tô fazendo meu nome com a marca. Não, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, sinceramente, tá? Foi a parte que eu mais demorei para realmente entender como fazer, como ter estratégia, o mínimo que eu podia chegar. Eu não tinha essa clareza. Então, esse é o maior conselho que eu daria para mim lá atrás. Eu teria economizado anos de caminho aí até chegar nos meus objetivos, se eu tivesse precificado certo desde o começo, tá? Gente, manda essa live para alguma amiga que trabalha aí na confeitaria, que precisa ouvir todos esses conselhos, né? Para começar certo, para crescer, para entrar no caminho certo se ainda não tiver. Número 4, venda o que as pessoas querem comprar, o básico bem feito. Então, muitas vezes, o que isso significa, né? Ai, tá todo mundo querendo, por exemplo, agora a moda. Tá todo mundo querendo comprar morango do amor, mas o meu público é de casamento. Tem nada a ver com o meu público. Só que eu estou sem encomendas essa semana. Por que não fazer o bendito do morango do amor? Se já tem um monte de gente querendo comprar. Ou então, eu trabalho com macarrons. E a maior procura para os macarrons são as torres. Mas eu quero, porque eu me apaixonei por macarrons modelados. Eu quero fazer macarrons modelados, porque é lindo. Ou então eu quero fazer macarrons de gorgonzola. Porque eu acho maravilhoso, mas as pessoas não querem comprar, então menos, né? Vamos ver o que as pessoas querem comprar, porque é muito mais fácil da gente vender. Não existe aqui no Brasil uma cultura de consumir grandes públicos que consomem macarrão de gorgonzola com framboesa, né? Não existe grande público para isso. Por que você vai tentar insistir nisso? Se é um público pequeno. Então, vamos ter clareza disso. O que meu público quer comprar? É muito mais fácil eu vender o que a pessoa já está disposta a comprar, o que a pessoa já está procurando, né?
Vamos tentar fazer o caminho mais fácil e não o mais difícil. Às vezes parece que a gente procura o caminho mais difícil. Ah, mas é porque eu achei tão lindo aqueles macarrons modelados. Sim, mas e qual vai ser o preço de venda desse macarrão modelado? Tem público suficiente para comprar isso? Vale a pena você investir num curso só disso, um curso caríssimo para fazer macarrons modelados? Aí depois você vai ter que cobrar um preço caro. Tem gente que faz um macarrão até que é uma roda gigante. Quanto vai custar isso? Para quantas pessoas você vai conseguir vender? Vai te dar o faturamento que a sua empresa precisa? Então vamos focar nisso. Vendo que as pessoas querem comprar, como eu disse para vocês, tudo tem estratégia, tá? O macarrão, no meu caso, é o meu produto estrela, tá? É o meu produto estrela que me dá maior lucratividade, maior diferenciação no mercado e o produto que eu quero que as pessoas tenham o meu nome em mente assim que pensarem em macarrão aqui na minha região. Qual é o produto que os noivos estão mais propensos a comprar para casamento dos que eu vendo? Bem casado. Então, o bem casado é o meu produto commodity, tá? Se a pessoa não vai ter macarrons no casamento dela, como é meu público de casamento, eu tenho o bem casado para oferecer, né? Que vai ter, a maioria das vezes, 90% dos casamentos vai ter bem casados. Então, se o público quer comprar bem casados, eu vou ofertar bem casados, porque está dentro da minha estratégia de público de casamento, tá? Então, por isso que a gente tem que ter clareza das coisas, né? Vamos no básico, que dá menos trabalho, a gente às vezes fica caçando aí coisa para se coçar, porque as coisas estão às vezes aí na nossa cara, o mais fácil, e a gente quer procurar o caminho mais difícil, sem necessidade, né? Então, vamos olhar aí com outros olhos. Diz que quando a gente vê, a gente não consegue mais desver. E é verdade, viu, gente? Porque, olha, tem umas coisas que eu vejo hoje, que eu olho pro meu passado e falo, meu Deus, como que eu não via isso? É tão óbvio. Eu queria vender macarrão, mas o meu perfil estava cheio de bolo e eu não entendia por que as pessoas não me pediam macarrão. Hoje em dia eu tenho clareza, eu só postava bolo, como que as pessoas vão saber que eu vendo macarrão? Hoje é óbvio, mas lá atrás não era, né? Então, por isso que eu digo, quando a gente começa a ver, não consegue mais desver. Então, aqui outra coisa pra gente não ter desculpas, né? Eu não tenho um forno com convecção. Quando eu tiver, aí sim eu vou ter sucesso. Eu não consigo comprar chocolate Calebo para minha produção. Quando eu conseguir, aí sim que eu vou ter sucesso. Nada disso, tá? Vamos começar com o que a gente tem. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, sabe? Às vezes elas vêm, eu sei, o forno da prática é o melhor que tem? É o melhor que tem, eu acho, na minha opinião, até hoje dos que eu testei. Mas eu comecei com ele? Não. Eu comecei com o forno a gás que eu tinha na minha casa. Aí eu comprei um termômetro de forno. Aqui, ó, que eu tenho até hoje. Que custa 20 e poucos reais. E aí, com o termômetro de forno, eu fiz macarrons bem casados, pão de mel, tudo que eu precisava. Bolo, tá? Com o meu termômetro de forno e o meu forno a gás bem regulado. Quando eu consegui, que se eu tivesse feito todas essas coisas desde o começo, eu teria conseguido muito antes. Mas quando eu consegui, eu comprei um forno elétrico por convecção analógico da Fisher. E achei maravilhoso. Depois, eu consegui vender ele e comprar um forno elétrico por convecção digital da Progás. Depois, quando eu consegui, eu comprei o forno elétrico por convecção da Prática. Então, eu fui melhorando aos poucos, sem fazer loucura, né? Eu fiquei por muito tempo com a minha batedeira da Arno. Fiz muito macarrão e bem casado na minha batedeira da Arno. Hoje eu tenho a KitchenAid, mas antes eu não tinha. E eu estava vendendo do mesmo jeito. Então, eu comecei a fazer o pão de mel sem batedeira, misturando ali na mão, tá? Que na época eu nem sabia, né? Mas eu usei colher de pau.
Hoje em dia a gente sabe que não pode. Há 17 anos atrás eu não sabia nada. Eu usei misturando com a colher de pau, tá? Mas eu fiz. E caminhei e fui melhorando. Então, começa logo. Nada de desculpas. Eu não sei bem o que postar. Começa. Aí você vai ver o que dá mais resultado. O que estiver errado, aí você não vai repetir. O que deu certo, você vai repetir. Apenas comece, tá bom? Oi, Leda, boa noite, tudo bem? 6. Isso daqui é muito importante. Isso é muito importante. Saber para quem você quer vender e divulgar com estratégia. Isso eu repito sempre, porque eu demorei muito também para entender, né? E quando eu entendi, eu comecei a vender mais. Olha só, gente, agora que eu tô lembrando que coisa do destino, né? A primeira venda que eu fiz de pão de mel, olha só os primórdios, olha eu entregando a minha idade aqui. A primeira venda que eu fiz de pão de mel foi já pela internet, sabia? Naquela época, eu anunciei no Mercado Livre. Olha só, eu anunciei no Mercado Livre. Uma pessoa viu o meu anúncio de pão de mel, de mini pão de mel no Mercado Livre, entrou em contato comigo e comprou 30 mini pães de mel banhados, olha, eu lembro até hoje, banhados no chocolate branco, que foi lembrancinha de casamento. Olha só, já tava tudo lá e eu não vi. Que destino, agora que eu lembrei disso. E eu lembro, gente, que eu fiquei tão encantada de alguém ter acreditado e ter comprado o meu produto sem me conhecer. Eu achei muito estranho, mas foi muito legal. Foi a minha primeira venda, foi 30 pães de mel banhados no chocolate branco para lembrancinha de casamento. Então saiba desde o começo para quem você quer vender e divulga com estratégia. Por quê? Você falar com uma noiva é muito diferente de você falar com uma mãe que vai fazer a festa infantil. Geralmente, na época que eu fazia doces para festa infantil personalizados, eu conhecia os personagens do momento ali que estavam fazendo sucesso, né? Eu lembro até na época que começou a Galinha Pintadinha, eu não conhecia, porque os meus filhos já eram maiorzinhos, né? E o Galinha Pintadinha era bem de criança pequena. E uma mãe que entrou em contato comigo falou, não acredito que você não conhece. Então, você tem que saber sobre o seu nicho. Se você trabalha com festas infantis de luxo, por exemplo, você tem que estar antenada aí nos personagens que estão na moda. Porque quando a pessoa entra em contato com você, se você demonstra que já conhece ou já tem até um portfólio daquele personagem, você ganha um cliente, né? Então é muito importante saber para quem você vende. Falar com uma noiva é diferente de falar com uma mãe que vai fazer festa infantil, é diferente de falar com uma pessoa que quer um doce no iFood. Pode ser a mesma pessoa, mas em momentos de vida diferentes e com interesses diferentes naquele momento. E se você demonstra que você realmente entende o momento daquela pessoa, você ganha a pessoa, né? E se a pessoa gostar de você, ela compra de você. É muito difícil você comprar de quem você não gosta, né? Quer ter aquele ranço. Muito difícil. E quando você demonstra que você conhece da necessidade da pessoa, do universo da pessoa, é muito mais fácil você vender para ela. Ela sente que ela está no lugar certo, com a pessoa certa. Então, e divulgar com estratégia também. Porque se você entende para quem você vai vender, você entende como divulgar da forma correta. Aqui no Instagram, no WhatsApp, em feiras, em parcerias, né? Você sabe quem procurar, você sabe aonde postar, o que postar, porque você entende do público que você atende, tá? Então isso é muito importante. E, por último, e não menos importante, tenha metas simples e claras desde o início, né? Você tem que ter metas, eu creio que principalmente financeiras, porque nós estamos falando de empresa, né? Nós estamos falando de um negócio, não de um hobby.
Então você vai ter uma meta financeira para alcançar e você pode ter metas menores de ações que vão te levar a essa meta financeira. Então, se a sua meta é faturar, por exemplo, R$3.000 por mês de faturamento, quais as ações que você tem que ter para fazer isso, né? Você tem que, se você crescer no Instagram, você ter mais gente vendo seu Instagram, vai ajudar? Então, tenha meta para o seu Instagram. Tenha meta para fazer postagens no Instagram. Tenha meta para ter clientes na sua lista de transmissão, né? Tenha meta para fazer controle financeiro uma vez por semana. Porque essas metas pequenas vão te levar para a sua grande meta, que é para o seu objetivo financeiro, tá? Então, tenha isso claro desde o começo. Como diz, né, a Alice, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E aí você fica perdido, né? Se você tem uma meta financeira clara, você sabe decidir se você vai entrar na trend do morango ou não. Por quê? Se você já atingiu as suas metas, já está com a sua agenda lotada de encomendas de casamento, como que você vai colocar mais trabalho na sua agenda se ela já está preenchida? Então, claramente você não vai. Agora, se você está longe de atingir a sua meta e está vendo a demanda aí, o público pronto para comprar, por que não? Né? Então, ter metas direciona a nossa decisão e isso traz clareza e resultado, tá? Então, tenha metas desde o começo. E aí, me digam se vocês fazem todas essas coisas já. Eu não fazia lá no começo e eu tenho certeza absoluta que isso atrasou muito a minha trajetória, né, de sucesso na minha confeitaria. Eu demorei muito para entender tudo isso e eu sofria com a minha insegurança. E quando a gente tem insegurança para atender o nosso cliente, a gente tem aquela ansiedade de fechar, mesmo que seja dando desconto, o cliente percebe, né? Ele não vai saber dizer exatamente, mas ele não sente aquela confiança de fechar em você, porque a gente transmite os nossos sentimentos, né? Quando a gente está insegura, a gente tem ações que transmitem isso. E quando a gente, pelo contrário, tem segurança do nosso produto, a gente também transmite isso. E o cliente sente mais segurança em fechar com a gente. Então, se a gente tem toda essa base construída, fica muito mais fácil da gente realmente atingir as nossas metas. E uma coisa importante, você pode até achar assim, mas eu já tô vendendo pouco, eu tô vendendo bastante porque tá barato. Se eu aumentar o preço, eu não vou mais conseguir vender. Só que você parou já para fazer as contas, que às vezes você vai vender menos e vai ter mais lucro. Não é melhor você trabalhar menos e ter mais lucro? Tudo isso a gente tem que fazer as contas, gente. Não adianta nada. Eu trabalhava muito no passado. Eu vendia muito, mas eu não tinha dinheiro, porque eu cobrava muito barato. Então, a partir do momento que você aumentar o preço, pode ser que você vai perder alguns clientes, mas esses clientes que vão embora por preço, eles iriam de qualquer forma, porque se alguém desse R$1 de desconto, ele já ia embora também, tá? Então, não é, eu acho, a meu ver, para quem trabalha assim com doces artesanais como nós, que não é máquina, não vale a pena competir por preço, tá? Agora eu vou falar aqui de dois perfis, analisar dois perfis aqui do Instagram, de quem mandou para mim. E os outros que não vai dar para eu analisar hoje, eu vou guardar. E toda semana, como tem live aqui toda quarta-feira, 7h30, toda semana eu vou analisar dois perfis, tá? Então, quem quiser ter o seu perfil analisado, continua me mandando, que eu vou anotando aqui. E toda quarta-feira, 2 serão analisados. Vamos ver se ela está por aqui ainda. A Leda. Eu vou tirar aqui os comentários para eu falar as observações que eu tenho para o perfil da Leda e depois eu volto, tá? Então, vejam só. O perfil da Leda ainda tem poucos posts, né? A gente tem que postar mais, tem que ter mais relevância aí, mais
propaganda, mostrar mais, estar mais presente, poucos posts, ela tá começando agora, tá? Então já vai começar do jeito certo. Uma primeira observação, o perfil dela, o nome de usuário já é delicias.daleda. Então, a minha primeira sugestão, aqui no nome, aqui embaixo, no nome do perfil, né, sem ser o arroba é delicias.daleda. No nome do perfil, colocar outras palavras. Não repetir o mesmo nome, né? Então, ela pode colocar Pães de Mel e a cidade dela, né? Santo Urias Magalhães é o nome da cidade, Leda. Você pode colocar Pães de Mel em Santo Urias Magalhães, tá? Ou Pães de Mel e brownie, pão de mel, pão recheado. Brownie e pão de mel, pão recheado. Aí eu já vou falar já disso, tá? Então, primeiro, usa aqui o nome do perfil com outras palavras que remetem ao seu produto. Essa parte do nome do perfil serve também na busca. Quando a pessoa põe na lupa, por exemplo, se ela estiver procurando agora morango do amor. Se você estiver vendendo, põe aqui no seu nome de perfil, porque esse nome você pode mudar, tá? Não interfere no seu arroba, no seu nome de usuário. Esse nome de perfil serve para você ser encontrada na busca. Então, use também de forma estratégica. Associe o seu nome, o seu produto, quer dizer, na sua cidade, por exemplo, tá? A quantidade de posts já falei, precisa ser mais ativa. Essa parte que tá escrito cozinha/culinária, eu tiraria, tá? Isso é a categoria que você escolheu do seu perfil e não precisa aparecer aqui. Quanto menos palavras a gente tiver, mais fácil fica para o cliente visualizar e entender com o que a gente trabalha e nos escolher, tá? Então, eu colocaria lá para ocultar categoria. Quanto aos produtos, brownie recheado, pão de mel e pão recheado. A meu ver, pão recheado ficou um pouquinho fora da combinação aí, tá? E eu acho que você vai ter que ver bem aí se você quer trabalhar com doce, com salgado, avaliar para quem você tá vendendo, né? Pão recheado, pão de mel e brownie poderia fazer sentido se você tivesse, por exemplo, no iFood, né? Pronta entrega delivery. Para produtos por encomenda, eu não consigo visualizar qual é o público que você definiu, tá? Se você estivesse aqui trabalhando com delivery, eu poderia associar sim esses produtos. Faz sentido para você colocar no iFood tanto salgado quanto doce. Para você trabalhar por encomenda, para mim não fica claro qual é o seu público, né? E eu acho que esses emojis também seria interessante você não colocar os emojis dos produtos, porque não são fidedignos, né, ao que está escrito e acaba trazendo um pouco de menos profissionalismo, tá? Eu tiraria o emoji dos produtos. Somente por encomenda, ok, ótimo, como o cliente vai comprar e a localização, ótimo. Esse somente retirada ou delivery, eu tiraria também. Porque como você já colocou que é por encomenda, já se subentende que a pessoa não vai consumir no local, tá? Eu tiraria essa frase também. E não tem o link para a pessoa entrar em contato com você pelo WhatsApp, tá? Isso precisa. Eu até postei aqui no meu Instagram ontem, eu acho, como fazer isso. Como você pegar o seu link lá no seu WhatsApp e colocar aqui no link da bio. Dá uma olhadinha depois. Isso é muito importante, tá? Como que a pessoa vai entrar em contato com você, Leda? Então, você tem que facilitar a vida do cliente, tá? E aí, eu tirei um print das 9 primeiras fotos. Por quê? Quando a gente entra no perfil, essa é a primeira parte que aparece para a pessoa que entrou no nosso perfil, né? Então, o que a gente vê aqui? Ela colocou lá brownie, pão de mel e pão recheado. E
Aqui nas fotos ainda aparece logo um bem casado Red Velvet, que não está fazendo parte lá da linguagem, da escolha que ela colocou. E o bem casado geralmente tem um público específico de casamento. Então, tem que ver direitinho aí, né? Essa coerência do público, dos produtos, do que você realmente quer trabalhar, tá? E aí, sim, aumentar o seu volume de postagens. Além de fotos, colocar também reels. Reels atrai muito cliente, muitas pessoas, muitos seguidores, chama mais a atenção. Você fazendo um recheio, você recheando os seus doces, você embalando, tá? Colocar, por isso que é importante você saber para quem você está vendendo. Colocar dicas ali para o seu cliente, né? Quais são as combinações, quantidade para encomenda. Tudo isso você pode trazer de conteúdo para o seu perfil. E aí, Leda, você tá por aí? Me diga o que você achou, se faz sentido, se tem mais alguma dúvida que você gostaria de tirar, comenta aí pra mim. Tá por aí, Leda? Se você tiver, me fala qual é o público que você escolheu trabalhar, que eu não consegui identificar aqui, né? Se fez sentido o que eu falei para você, se você já pensa em fazer alguma mudança, setor, fez sentido? Qual é o público que você escolheu trabalhar? Conta para mim. Entendi, é a localização mesmo. Você definiu o público já ou não? Bom, depois você me fala. Eu vou aqui para o outro perfil que eu fiz, gente, por ordem que me mandou, tá? Vou tirar de novo os comentários para eu poder falar. Então, o perfil Dona.Fermina. E aí, ó, primeira observação, a mesma coisa que a Leda. A Maria Fermina repetiu, né, praticamente o nome de usuário, colocou ali de novo no nome do perfil. Então, vamos usar esse espaço de forma estratégica, colocar o produto e a nossa cidade. Ali descendo também a mesma coisa. Essa linha da categoria do perfil empreendedor, eu ocultaria, tá? Porque se eu tenho uma linha a menos, tá vendo ali, ó, que ela colocou encomendas via DM ou WhatsApp e aí aparece mais? Geralmente o cliente não quer clicar nesse mais para ver o que tá escrito ali. Então, vamos facilitar a vida do nosso cliente. Ali nessa parte que tá escrito empreendedor, eu ocultaria, tá? Para ficar uma linha a menos ali escrita. Maria Fermina também não colocaria de novo, porque você colocou 3 vezes já o seu nome, né? Poderia ser uma linha a menos. Você colocou ali a localização, isso mesmo. Bolos, docinhos, macarrons e muito mais. Também achei um pouco genérico, muita coisa, né? E muito mais o que seria. E encomendas via DM ou WhatsApp. Eu escolheria um só, tá? Colocaria somente por WhatsApp, porque você fica documentado tudo que você fala com o cliente ali. Quando você tem mais de um canal de comunicação com o cliente, você pode acabar perdendo informações. Eu gosto muito de centralizar tudo no WhatsApp. E se a pessoa me chama no DM, eu envio para ela o link do meu WhatsApp. Eu falo para ela que lá e outra coisa também. Pelo WhatsApp, eu consigo enviar PDF, o catálogo, consigo enviar fotos, consigo enviar o orçamento em PDF, consigo enviar um contrato. Pela DM, eu não consigo enviar PDF, tá? Então, tenta direcionar tudo para o seu WhatsApp. E ali você já colocou o link do seu WhatsApp, ótimo, tá? Então, seriam essas observações. Pela sua bio, eu não consigo entender quem é o seu público-alvo também. Não fica claro para mim, tá? Aí,
Eu vou mudar aqui para os seus produtos. E o que eu vejo nas suas fotos é que você é especialista em bolos, certo? E bolos personalizados, bolos em chantininho, seria isso? Então, eu traria essa informação para minha bio. Especialista em bolos comemorativos, bolos festivos que se fala hoje em dia, né? Especialista em bolos festivos. Traga alguma especialização para você, tá? Eu acho que fica muito mais interessante e você tem que escolher um produto estrela para ser o seu nome que vem na mente das pessoas assim que falam em tal produto, tá? As suas fotos são muito bonitas, eu gostei bastante dessa foto da fatia. Eu só não entendi porque você repetiu 2 vezes a mesma foto, não consigo ler as letrinhas miúdas ali, mas fica bem gostoso. Esse outro também ali que tem o recheio aparente, muito bonito, gostei demais. E eu só gostaria de entender isso, quem é seu público-alvo, que eu não consegui entender, e se a sua preferência realmente é vender bolos, porque é isso que me passa. Se eu entrasse no seu perfil assim, pra mim, você é especialista em bolos. Deixa eu ativar os comentários. Maria Fermina está por aí para me falar se o seu objetivo realmente é vender bolos, se você é especialista em bolos de chantininho. Leda, qual é o produto que vai ser o seu produto estrela? Você já sabe me dizer? Saio vendendo. Isso é muito importante. Defina qual é o seu produto estrela e quem é o seu público, tá? Porque isso vai trazer muito mais clareza para as ações que você tem que tomar no seu dia a dia, inclusive para o seu Instagram. Olá, tá aí! Me diga se o seu intuito é vender bolos. Se for, você está no caminho certo. Agora, se você, por exemplo, quer ser especialista em bem casados, aí você já tem que ir diminuindo a quantidade de fotos de bolos que você está postando, né? Que é o que acontecia comigo, eu até comentei aqui. Eu não queria mais fazer bolos decorados, né? Que eu fazia até bolo para casamento e tal. E eu não queria mais, só que o meu feed estava lotado de bolo. E eu não queria mais fazer bolo. Então, o que eu falo para quem quer fazer essa transição? Você não quer mais fazer bolo, mas as pessoas estão te encomendando bolo e te traz faturamento. Você atende quem chega para fazer bolo, mas não posta, né? E quando a pessoa entrar em contato com você, você fala, você sabia que eu estou fazendo bem casados? Manda um bem casado de brinde. Eu faço muito isso. Se a pessoa me encomenda bem casados, outro dia mesmo, uma noiva me encomendou, até postei aqui, caixinha com 2 bem casados para ela entregar na caixa de convite dos padrinhos. Quando eu entreguei para ela, eu entreguei junto um macarrão. Ela já me encomendou as torres de macarrons para o casamento dela. Então, a gente sempre vai fazendo isso. Leda quer bem casados e brownie. Ótimo. Leda, já começa a fazer isso agora. Muda a sua bio do Instagram, coloca lá, especialista em bem casados e brownies, coloca isso lá, e a localização e o link do seu WhatsApp, tá? Arquiva as fotos, principalmente dos pães, que daí não tem nada a ver com seu público-alvo, tá? Maria Fermina, Maria Fermina, né? Dona Fermina, eu adoro esse nome, Dona Fermina, eu gostei demais. Eu não abriria outro perfil, não. Eu somente mudaria a bio, né? Especialista em casamentos. E aí os produtos, macarrão. Você quer ser especialista só em macarrons ou macarrons e bem casados? Você coloca lá, especialista em casamentos, macarrons e bem casados. Muda a sua bio. Começa a postar somente o que você quer vender, vai fazendo aos poucos. E quem te encomenda bolo, que te traz faturamento, você não recusa a encomenda. Mas você não posta, porque se você posta, você está incentivando que mais pessoas encomendem. Faz sentido? Não acredito.
acredito, Margarete. Leda, eu escreveria assim, especialista em brownies e bem casados. Especialista em bem casados, né? Especialista em bem casados e brownies. Coloca assim, coloca a sua localização e o link do seu WhatsApp e você vai vendo as coisas acontecerem, tá? Cria destaques, um destaque de bem... Maria Fermina também, eu vi que seus destaques estão um pouco desatualizados, né? Coloque destaques, mesmo que esteja vazio, crie o destaque e vá alimentando depois. Um destaque de bem casados, um destaque de macarrons, tá? Eu tiraria todo o resto que eu não quero vender. Dá dor no coração? Dá, mas a gente tem que tomar atitudes. Ah, faz sentido, né? Que bom. Gente, então é isso. Deia, no momento não está aberta a inscrição do meu curso de... Vou abrir as vagas para a formação confeiteira de elite, aonde vai ser no dia 12 de agosto, aonde quem entrar vai ter acesso. Gente, vai ser muito legal. E vai ser uma formação completa, onde quem entrar vai ter toda essa mentoria estratégica, tá? Por toda essa parte de trás aí dos bastidores, da organização, da base da sua confeitaria, inclusive análise individual de perfil com orientações de todo mundo que entrar. As vagas serão limitadas por isso, porque vai ser muito de perto. E quem entrar vai ter acesso aos meus cursos de macarrons bem casados e pães de mel, tá? Vai ter acesso a tudo. Vai ser muito incrível. Eu tô bastante ansiosa, tô fazendo tudo com muito carinho. E eu vou abrir as inscrições no dia 12, tá? De agosto. Então, até lá a gente vai se conversando bastante, mas por enquanto não tem nenhum curso com vagas abertas. Você coloca especialista em bem casados e brownie, a sua localização que já tem e o link do WhatsApp. E começa a pensar em conteúdos para postar pelo menos 3 vezes por semana, tá? No seu Instagram, para atrair o cliente certo. Tá bom, gente? Então, assim, toda quarta-feira vai ter live às 19h30 e depois de eu falar o assunto da live, toda vez eu vou fazer análise de 2 perfis aqui do Instagram. Porque o Instagram é uma vitrine muito poderosa para a gente atrair o cliente certo. E quando o nosso Instagram está preparado e o cliente certo chega no nosso Instagram, a chance dele virar nosso cliente é muito maior. Então, o cliente que vem porque quer comprar bem casados tem que chegar no seu perfil e ver o quê? Bem casados, né? Então, não adianta nem a gente fazer, por exemplo, tráfego pago antes do nosso perfil estar organizado, né? A gente tem que fazer toda essa base primeiro para depois a gente colocar um dinheiro para o Instagram mostrar nosso perfil, porque o Instagram vai fazer a parte dele, trazer a pessoa vai chegar e não vai ver o que ela procura, ela vai embora. Semana que vem eu vou analisar o seu, tá? É que eu fui pegando pela ordem que mandou, para ser justa. Aí eu tô com tudo anotado. Toda semana eu vou analisar 2 perfis, tá bom, gente? Mas já analisa isso no seu. Quem tá por aqui, já aproveita e analisa. Nome do perfil, localização, link do WhatsApp e a sua especialidade, se está coerente com o que está mostrando ali. O que você quer vender está coerente com o que você está mostrando? Já analisa isso, tá bom? Gente, muito obrigada então pela presença de vocês. Até semana que vem. Um beijo!